Atenção, porque o ministro Luiz Edson Fachin, que assumiu como vice-presidente do STF, votou a favor dos aposentados na ação que julga a idade mínima. Doutor, mas idade mínima, eu tô vendo projeto de lei, eu tô vendo lei, emenda à Constituição e julgamento no STF. Eu não tô entendendo mais nada. Pessoal, na verdade, tendo em vista, desde 2019 tivemos diversas mudanças de regras para se aposentar com a reforma da Previdência. Você sabe disso. Só que algumas ações no STF estão questionando se a reforma da Previdência é constitucional, ou seja, se ela segue o espírito da Constituição, tendo em vista que a Previdência Social é tida como uma cláusula pétrea, um direito fundamental que não pode ser tirado do povo. Pode sofrer regras, tudo bem mudar regra, aumentar a contribuição e tudo mais. Isso é uma coisa. Agora, tirar direitos fundamentais, não. Então, você vai ver sim, eu aqui falando, ou outros canais sérios falando, idade mínima, tem projeto de lei? Tem. Para melhorar a vida do aposentado. Porque a reforma da Previdência tirou muitos direitos. Agora, o que eu estou falando aqui é uma ação no STF que julga justamente a idade mínima e, nesse caso aqui, para quem trabalhou com insalubridade e periculosidade. Então, vamos acompanhar aqui na tela, pessoal. Olha aí o voto do ministro Edson Fachin, uma aula. E eu, né, tive a oportunidade, graças a Deus, de ter ele como meu professor. É isso mesmo, pessoal. Eu sou pós-graduado especialista em Direito Constitucional pelo IDCC, Instituto de Direito Constitucional e Cidadania. E olha aí, pessoal, o ministro Edson Fachin acolheu o relatório proferido pelo ministro Roberto Barroso, então não quer dizer que ele concorda com o voto. O relatório, como o nome diz, né, é só um relato do que está sendo tratado no processo, tá? Entrou com uma ação para derrubar alguns artigos aqui da reforma da Previdência. É isso. Então ele concorda só com o relatório. Não quer dizer que ele concorda com o voto. Até porque eu trouxe um outro vídeo aqui que o ministro Roberto Barroso votou contra o pedido dos aposentados e a favor da reforma da Previdência. Show de bola. Então, no mérito, ele pede vênia ao ministro relator para adotar um posicionamento divergente. Então, ele já começa o voto mostrando que ele entende de outra forma, ele respeitosamente. E ele reconhece a inconstitucionalidade do inciso 1º do artigo 19, que previu um requisito etário para aposentadoria especial, também do parágrafo 2º do artigo 25, que proibiu conversão do tempo especial em tempo comum, e do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 26, que abrange a fórmula de cálculo do benefício especial, todos da emenda constitucional 103 de 2019, a famosa reforma da Previdência. Então, calma que eu vou explicar tudo para você, calma. Ó, primeira coisa que ele entendeu que é inconstitucional. Quando eu falar inconstitucional, é contra a Constituição. Vai ser abolido, tá? Beleza. Primeira coisa que ele entendeu, um requisito de idade para aposentadoria especial. Ou seja, você se lasca todo trabalhando, seja, vamos supor, no frio em um açougue, câmara fria, ou então com fumaça na cara, com ruído, né? Um professor uma vez me ensinou, eu nunca mais esqueci a diferença de insalubridade ou periculosidade. A insalubridade, ela vai te matando aos poucos. Ela vai fazendo mal para a sua saúde aos poucos, né? Vai ingerindo fumaça todo dia, vai tomando aquele choque térmico, frio, calor todo dia, né? Então isso vai minando a sua saúde. E a periculosidade é aquilo que te mata de uma vez. Por exemplo, você pode trabalhar subindo em poste todo dia, show de bola, mas um choque que você levar pode ser fatal. Ou então você é um vigilante, você é um segurança e todo dia tá ali tranquilo, padrão, tranquilo. Só que pode ser que um dia você tome um tiro e seja fatal ou te deixe incapacitado. Então, a periculosidade e insalubridade te expõe a riscos de vida, seja aos poucos, seja de uma vez. E aí você já está se lascando todo. E aí querer colocar uma idade mínima
para se aposentar, pessoal, que empresa que está contratando alguém acima de 50, 60 anos para subir em poste ou para trabalhar com fumaça na cara? É claro, um grande executivo, um grande diretor, pô, acima de 50 anos, show de bola. Mas para a maioria dos cargos, a empresa vai procurar alguém que aceita receber metade do que você recebe. Então, você já está se lascando todo. Empresa não contrata mais ninguém. Então, não é justo colocar um requisito de idade mínimo. Segundo ponto, proibição do tempo especial em tempo comum. Doutor, eu trabalhei com insalubridade, só que não foi todo o período de trabalho, sabe? Vamos supor, eu trabalhei por 20, 25 anos. Por 10 anos eu trabalhei com insalubridade, aí depois eu troquei de cargo, eu fui ser vendedor, eu já não estava exposto. Eu vou perder esse período de insalubridade ou periculosidade? Não, pessoal. Esse período, ele é considerado, né, para homens, por exemplo, um fator de conversão de 1,4. Aí lascou, doutor, eu não sou bom em matemática, rapaz, explica para mim. Pessoal, nós temos casos de clientes, né, que com esse fator de conversão, ele conseguiu enquadrar numa regra muito melhor, recebendo muito mais e aposentando muito mais cedo. Então, a aposentadoria especial é para quem tiver todo esse período com insalubridade, periculosidade, show de bola. Não, doutor, no meu caso eu não tenho todo o período, mas eu tenho alguns anos, eu tenho alguns meses, eu tenho um período. Então você tem o direito a converter esse período. Por exemplo, então, 10 meses trabalhados com insalubridade e periculosidade, o INSS ele conta um para um. Então, você vai ver no seu extrato previdenciário CNIS, eu trabalhei lá em metalúrgica 10 meses. O INSS contabilizou 10 meses. Parece que está certo. Não. Ele tinha que ter contabilizado como 14 meses. 40% a mais. Fator de conversão 1,4. Então, para cada. Por exemplo, 10 anos, 14 anos. Aí é claro, não, doutor, eu trabalhei, sei lá, 6 anos e 7 meses. Geralmente você vai ter trabalhado períodos quebrados, assim, né? Não é 10 anos exatamente. Então é só estou dando exemplo. Então tem que usar esse fator de conversão. E é o que eu falei, muitas vezes, né? A gente teve um caso de um cliente que eu nunca mais vou esquecer. Ele tinha um ano só trabalhado com insalubridade. Ele pensou, não vai dar nada, 4 meses a mais, o que vai mudar? Pessoal, a gente conseguiu enquadrar ele em outra regra. Ele passou a receber 50% a mais. Então, se você não se aposentou, você tem que fazer um planejamento previdenciário para já analisar todos os cenários possíveis para a sua melhor aposentadoria. E muitas vezes, a contratação, né, desse planejamento previdenciário vai dispensar a contratação de um advogado. É claro, pode contratar também, se quiser, mas então, por menos de um salário mínimo, você já faz um planejamento previdenciário com todos os cenários possíveis para a sua aposentadoria. Parcelamento em até 12 vezes, fica menos que uma pizza por mês. WhatsApp 44998683378 ou você clica no link do comentário fixado. Também temos o WhatsApp do nosso escritório de Brasília, atuação direta nos tribunais superiores, STJ e STF. Mas aí a gente está deixando para quem já é cliente. Então, nós temos um andar inteiro cheio de funcionário pronto para te atender. E assim que você contratar, o seu caso já vem para o Dr. Diego, para mim, para a doutora Geise, que está à frente dos atendimentos. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Doutor, já me aposentei. Então, você vai pedir uma análise completa de todas as revisões possíveis. Entendeu? Não se aposentou? Planejamento previdenciário de todos os cenários possíveis. Já se aposentou? Análise completa de todas as revisões possíveis. E essa questão da insalubridade vai melhorar tanto quem já se aposentou como quem ainda não se aposentou, tá bom? Mas, aí que tá, pessoal. O INSS ele reconhece de um para um, então tem que procurar um advogado. Tem coisa que não precisa procurar advogado, eu aviso vocês, mas tem coisa que precisa. E outro ponto aqui, então, a forma de cálculo. Aí esse aqui foi para. Esse aqui, pelo amor de Deus, pessoal. Esse aqui a gente tinha que ter ido para a rua protestar contra a reforma da Previdência. Por quê? Então já colocaram uma idade mínima, já proibiram você converter. E aí agora colocam uma forma de cálculo pior. Aí fica difícil, né, pessoal?
Tá, doutor, mas eu tô vendo proibição de conversão. Ainda posso converter? Pode. Pode. Principalmente períodos trabalhados até novembro de 2019. Mas você corre, meu filho. Corre, meu filho. Não fica perdendo tempo, porque daqui a pouco nem esse período você vai poder converter. Por enquanto ainda dá, mas daqui a pouco, se você ficar dormindo aí no ponto, não vai dar. Por isso que eu tô com esse canal aqui, para trazer informação para todo mundo. Ok, esses dispositivos cuidam, né, da aposentadoria especial por insalubridade, vedação da conversão do tempo especial em tempo comum, redução do valor da aposentadoria especial. O ministro relator, o Barroso, apontou divergências que as normas de direito previdenciário geram e defendeu, também de forma correta, a necessária deferência que o Poder Judiciário deve observar em casos como esse. Além disso, reconheceu como legítimo o objetivo geral da reforma da Previdência, que foi de assegurar um equilíbrio atuarial em um cenário no qual o percentual da população idosa aumenta significativamente. Então, é o que eu falei, as regras podem até piorar, mas não tirar direitos fundamentais. Então, tudo bem, é déficit da Previdência, é pirâmide, tem mais idosos, os casais estão tendo menos filhos, então tem menos gente trabalhando para sustentar o pagamento dos benefícios. Tá bom, vamos mudar as regras, mas vamos mudando aos poucos. Não, porra, acabar com a aposentadoria especial, acabar com o direito de quem está se lascando aí com a insalubridade e periculosidade, não tem como, né, pessoal? Então, ministro Edson Fachin, de olho na realidade aqui, votando a favor dos aposentados. Bom, o ministro Barroso, ele acolheu o voto, eu já trouxe o voto dele, então não vou ler tudo aquilo, tá? Mas ele falou, né, que basicamente os aposentados que trabalharam com insalubridade e periculosidade, eles estão vivendo muito, estão recebendo muito tempo. Aí eu fico meio assim, né? Falou, rapaz, mas ele queria que o que ele, né? Que bom que estão vivendo bastante, né? Poxa, isso é bom. E aí, só que aí ele falou que o problema é que o ano de óbito aqui, ó, de um segurado do sexo masculino, 21 anos. E a aposentadoria por idade, 12,84 anos. 12 anos, quase 13 anos. E a aposentadoria especial, 28 anos. Ou seja, por se aposentar mais cedo, ele fica recebendo quase 28 anos de aposentadoria. Mas ele contribuiu para isso, né? Não vamos esquecer, né, pessoal? Então, a fixação de uma idade mínima seria uma forma de corrigir esses desequilíbrios. Tá, esse é o primeiro ponto de idade mínima. Aí depois, conversão do tempo especial em comum. O ministro Barroso falou que, olha, na verdade, é uma opção legislativa. Né? Então, assim, quem fez a reforma da Previdência, pessoal? Os deputados federais e senadores. Quem colocou esse pessoal lá? Nós. Nós colocamos. Nós votamos neles. Então, o ministro Barroso falou, olha, foi uma opção do poder legislativo. E quem colocou eles foi o povo. Então, vou respeitar aqui. O povo quis, tome-lhe. Né? Então, assim, é complicado colocar agora tudo nas costas do STF, né? O STF tem que votar o aborto. Pessoal, é o poder legislativo que tinha que decidir isso aí. Era o poder executivo, não dá para ficar colocando tudo nas costas do STF, do poder judiciário, entendeu? Não estou defendendo. Eu sou pós-graduado especialista em direito constitucional e a gente vê que o Estado ele tem três poderes justamente para isso: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Aí fica tudo nas costas do STF, aí fica difícil, né? E o cálculo do benefício não haveria inconstitucionalidade porque as regras são as mesmas, com a única exceção mais benéfica aos trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde. Mas é isso, pessoal. Tem que ter um benefício. Todo o trabalho na sociedade é importante. Agora, a pessoa ficar se lascando com agente nocivo à sua saúde, ela tem que ter algum benefício nisso. E não confunda direito trabalhista, né? O adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade. Isso é enquanto você está trabalhando, com esse benefício na hora de se aposentar. São coisas diferentes. São coisas relacionadas,
mas diferentes. São benefícios, né? E que tem que ter, pô, tem que ter, não tem como. Bom, ele acha que a ação tem que ser julgada procedente. Então, é uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, a procedência vai declarar a inconstitucionalidade, vai afastar essas regras da Constituição. E aí ele traz o artigo 60, parágrafo 4º das cláusulas pétreas. Então ele fala, realmente, não dá para o Poder Judiciário intervir em tudo. Tudo bem. Mas nesse caso aqui, foi invocado o direito à Seguridade Social. E em casos como esse, que tratam da reforma de todo um programa normativo da Constituição, o papel do Poder Judiciário deve ser o de assegurar que todas as dimensões desse direito sejam preservadas, ainda que reconfiguradas, e que o Estado não se exima de atender às obrigações que assumiu. Então, se de um lado o STF reconhece que não há direito adquirido a um regime jurídico, de outro, não é possível admitir que riscos protegidos pelo sistema da Previdência fiquem simplesmente sem proteção. Então o STF, né, ele está falando aqui, o ministro Luiz Edson Fachin, tudo bem, muda a regra, aumenta a alíquota, aumenta a contribuição, alguma coisa assim, tudo bem. Agora, tirar direitos fundamentais, aí não. Aí não. Deixar sem proteção, aí não. No presente caso, não obstante o legítimo interesse do Estado em preservar a viabilidade financeira, ninguém quer quebrar o Brasil. Só que foi demais, porque a intervenção acabou por desconfigurar a dimensão securitária do Instituto da Aposentadoria Especial. Então, o direito fundamental à Seguridade Social tem que ser entendido, né, nos termos aqui da Constituição. O direito ao acesso e manutenção de benefícios sem discriminação, como forma de garantir a proteção, entre outros, contra a falta de remuneração relacionada ao trabalho, causada por doença, deficiência, maternidade, acidente de trabalho, desemprego, idade avançada, morte de familiar, o acesso à saúde pública, insuficiência de apoio familiar, crianças e adultos dependentes. Então, de acordo com esse mesmo documento, o qual tenho frisado em diversas manifestações, tem o mesmo valor de todos os direitos contidos na própria Constituição, é a obrigação do Estado estabelecer uma idade de aposentação que leve em conta os riscos dos trabalhos insalubres e também a capacidade de trabalho das pessoas mais velhas. O seguro social não visa apenas proteger a pessoa em idade avançada, mas também garantir que ela tenha condições de trabalhar e obter renda. É um grande equívoco confundir os gastos que o Estado tem com a aposentadoria e que obviamente precisarão ser revistos, dada a mudança do perfil de idade da população, com os gastos necessários para garantir e manter a capacidade produtiva das pessoas. No Brasil, boa parte das medidas de seguro social são feitas pela Previdência Social, o que acaba por ampliar a confusão. Por isso, é preciso ser muito cuidadoso para não se permitir que, em nome das necessidades de uma reforma da Previdência, sejam retiradas proteções do seguro social. Isso aqui é uma verdadeira aula de direito. Ele não está negando que alguma coisa precisa mudar para o dinheiro da reforma da Previdência. Tudo bem. Agora, tirar proteção, pessoal, e a pessoa em idade avançada já não tem nem condições de trabalhar e obter renda, pessoal. Ele está ligado aqui na realidade. Então, ele fala, né, que no universo dos aposentados, o percentual daqueles que obtiveram o regime especial é bastante reduzido. Não chega nem a 10%. Então, por exemplo, quantos de vocês têm todo o período com insalubridade ou periculosidade? A maioria vai ter algum período. Então, o tempo de conversão, né, converter o tempo especial em comum, vai aplicar para a maioria. Show de bola. Agora, colocar que todo mundo tem direito à aposentadoria especial? Não tem, não tem. Você teria que ter todo o tempo com insalubridade e periculosidade. E aí ele traz alguns artigos, né, inclusive internacionais, e dados indicam que a aposentadoria por tempo especial tem uma função dúplice, tem duas funções. Primeiro, proteger pessoas em idade avançada, mas também proteger a capacidade de trabalho de quem já não consegue trabalhar, apesar de não ter deficiência. Então você ficou se lascando lá, por exemplo, com fumaça na cara,
agora tá com o pulmão todo ruim, tem que ficar fazendo tratamento, aí aí mais de 60 anos de idade querem que você trabalhe. É complicado, né, pessoal? Então, sempre que o Estado instituir ou aumentar a idade para o acesso à aposentadoria especial, ele deve assegurar que as pessoas que estão em profissões com risco à saúde possam, de fato e com dignidade, trabalhar por mais tempo. Então, se isso não for possível, que eles possam ter uma renda. Que bacana, né, pessoal? Em outras palavras, se não é possível falar que a simples instituição de uma idade mínima para aposentadoria especial por si só viola o direito à Seguridade Social, haverá ofensa à Constituição sempre que instituir uma idade estiver dissociada de medidas que promovam a extensão com dignidade da capacidade de trabalho. Lamentavelmente, foi o que aconteceu nesse caso. Então, quer colocar uma idade mínima? Então você tem que trazer alguma solução para essas pessoas que já estão com a saúde debilitada poderem ter uma renda e trabalhar. Ou assegurar uma renda para essas pessoas. Então, só colocar uma idade mínima sem nenhuma contrapartida é retirar um direito fundamental. Então, além disso, colocou idade mínima, aí proibiu a contagem diferenciada do tempo de contribuição. E ainda piorou a forma de cálculo. Aí não tem como, né, pessoal? Então, com a devida vênia, o ministro relator, né, pedindo respeito aí, com todo respeito ao voto do ministro relator, o ministro Luiz Edson Fachin não vê como essa alteração pode ser compatível com o direito à igualdade e seguridade social. E, sem prejuízo de voltar a apreciar esse tema, ele vota aqui para julgar procedente para declarar a inconstitucionalidade desses artigos. E mais, pessoal. Ministro Edson Fachin, então, votou a favor dos aposentados. E ministra Rosa Weber, que se aposentou, ela teve o voto antecipado. É isso mesmo, pessoal. Ela antecipou o voto e também votou a favor dos aposentados. Ministra Rosa Weber, que deixa um grande legado para os aposentados. Ela que teve uma carreira trabalhista, né, foi juíza do trabalho, ministra, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, ministra do TST, Tribunal Superior do Trabalho, e ministra do STF, sempre votando a favor dos aposentados trabalhadores. E ministro Edson Fachin da mesma forma. Mesmo sendo o voto vencido em outros processos, ele sempre votou a favor dos aposentados trabalhadores. É isso, pessoal. Inscreva-se nesse canal e eu vou atualizando a questão da idade mínima. Temos projetos de leis, temos a reforma da Previdência e temos ações que visam derrubar a reforma da Previdência. Tem muita coisa para a gente trabalhar em cima. Sem esquecer, peça o seu planejamento previdenciário já no link do comentário fixado ou anota o WhatsApp e entra em contato. Beleza? Deus te abençoe grandemente e até a próxima.